Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um InTalks CEO. Eu sou o Thiago Alves, sou da Regos e do Spaces do Brasil. Hoje tenho o prazer de receber o querido Júlio Pina, CEO da Gulf Capital, para a gente falar do papel do Conselho Empresarial agora na crise. Júlio, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo de hoje. Obrigado, Thiago. Muito bom estar aqui com você. Isso é muito bacana o bate-papo, pessoal. Essa é uma das principais funções das grandes empresas aqui, né? O Conselho Empresarial, e ninguém melhor que o querido Júlio para falar para vocês, né, de como foi a transformação aí, a percepção de todo esse impacto que houveram, né, e que continua acontecendo nas empresas, e também como as empresas estão reagindo e saindo disso, né? Algumas crescendo bastante. Antes da gente começar, deixa eu lembrar a todos, essa é uma transmissão simultânea, ao vivo no LinkedIn e no YouTube, né? Que você pode assistir, pode participar também, mandando suas perguntas nos comentários aqui para o Júlio. Então, se alguém tem alguma dúvida sobre o papel do conselheiro empresarial, está mandando essa pergunta aqui para a gente também. Por favor, comente de onde está assistindo, a cidade, o bairro, o estado, né? O país aqui. Aproveita para compartilhar a live neste momento, é um bom momento para você compartilhar a live. Queria lembrar a todos também que depois a gente vai estar incluindo libras, né, e legendas em português, e repostando essa live também para trazer mais acessibilidade aqui para o mundo de negócios, para quem quiser, já está lá no YouTube da Regos Brasil e do InTalks, todas as últimas lives com libras também, né, o InTalks que é powered by Reduce Level, né, com oferecimento do Procurement Club, e do Spaces. Queria agradecer a todos, também agradecer também o pessoal da Audi, que mandou um vídeo bacana pra gente, ao grande Alexandre Barsi da Verity, mandou também um vídeo de entrada aqui, e um momento saudosista com o vídeo do Spaces, o último evento que a gente fez no ano passado, na época que a gente ainda fazia os eventos, bem bacana lá, uma festa lá temática no Spaces do Rio de Janeiro. Coloquei o Spaces do Rio em sua homenagem, Júlio, né? Júlio vai falar um pouquinho mais para ele ali, sobre ele, perdão. E, pessoal, lembre de marcar os seus amigos aqui com arroba para o pessoal que está no LinkedIn, né? Seu amigo que precisa ouvir esse bate-papo. Para quem está no YouTube, copia o link e traz o link manda o link para o WhatsApp, né? Manda para o amigo. Pessoal, a gente trouxe aqui hoje um tema muito importante, né? O papel do Conselho Empresarial no pré, durante e pós-crise, né? E para falar disso, o Júlio Pina, qual já apresentei ele aqui, né? Hoje ele é Managing Partner da Gulf Capital, né? Também CEO da Tahoe Telecomunicações, cofundador e COO da Brasil Brokers, presidente do conselho da Calas Media, aliás, grande abraço para o Rodrigão lá também, da Think IT e da Verity, né? Ele também é membro do conselho da Impact e da MK Solutions, formado em administração pela FGV, com cursos de extensão no INSEAD, em Kellogg, Singularity e BGC, iniciou sua vida profissional nas lojas americanas, chegando a superintendente regional lá, foi managing partner da Periu Comercial, diretor do banco Gulf Invest, diretor da Fininvest, superintendente da Telemar. Oi! Né? Tendo dito isso, Júlio, seja bem-vindo mais uma vez à nossa transmissão. Queria saber um pouquinho mais aí, pedir para você falar para o pessoal, em que momento caiu a bomba, né, nos conselhos empresariais, em que momento vocês perceberam que tinha uma crise desse tamanho chegando? Tiago, olha, o assunto de conselho, eu diria para você que os conselhos estão em xeque há muito mais tempo, né? Quer dizer, essa nós vivemos agora fez com que enaltecesse o papel e a importância e o significado do trabalho do conselho, ajudando muito mais as companhias do que ajudavam antes. Eu acho que nós temos um fenômeno recente no Brasil, o Lava Jato, ele descortinou muito a atuação de conselho, né? Na verdade, quando a gente, infelizmente, não é uma boa coisa, mas nós tivemos companhias muito grandes que tiveram problemas seríssimos de governança, problemas seríssimos de compliance, e que todas elas com conselheiro de atuação. Então, eu acho que ninguém pode culpar ninguém especificamente. Os conselhos estão em xeque já há algum tempo. E acho que hoje, mais do que nunca, a gente vê a necessidade que as companhias precisam de trazer miscigenação de experiência, miscigenação cultural, experiências em diversos tipos de camada de setores, de atividades, experiências que possam ser complementares às que existem, mas, de todo modo, o conselheiro ele nunca foi tão checado se o nível de conhecimento e comprometimento que ele tem está convergindo com as grandes tendências de evolução das empresas. Os conselheiros são pessoas que precisam ser selecionadas, avaliadas e terem efetivamente
serem efetivamente motivados a ter um desempenho cada vez melhor, de uma forma cada vez mais contributiva para as companhias. Então, assim, eu diria que o Conselho de Administração assumiu um papel estratégico muito diferenciado agora, na medida em que um micro-envolvimento, um envolvimento muito mais na dimensão tática, está sendo requerido em função da velocidade das transformações que estão acontecendo nas coisas agora. Interessante. Queria também, como é, na sua visão, né, o que é um conselheiro, né? Assim, que prepara um conselheiro, né? Eu acho que seria interessante para a nossa audiência, principalmente aqui no LinkedIn, né? A gente está falando de uma audiência super profissional. O que é o papel de um conselheiro? O que é o ser um conselheiro empresarial? Olha, a gente tem que lembrar o seguinte: conselheiro, tecnicamente, é management. Né? É evidente que existem conselhos de administração de empresas SA, empresas SA de capital aberto, que tem governança em níveis super elevados, e tem conselhos consultivos, né? De empresas médias, de médio porte, que não necessariamente são companhias SA, são companhias de um dono que tem conselhos consultivos. Na verdade, o conselheiro ele deveria se comportar num conselho consultivo rigorosamente da mesma forma que se comporta um conselheiro de uma companhia de capital aberto. Evidentemente que os requerimentos são diferentes, as características são bem diferentes, mas o papel do conselheiro sempre será alguém que tenha que ter uma postura de, vou falar um pouco do lugar comum, mas é um lugar comum que funciona muito quando bem praticado, é fazer as perguntas certas, muito mais do que as respostas certas. O conselheiro que se mete o tempo todo a dar as respostas, dar as ideias, olha, faz nessa direção, vai assim, vai assado, ele enviesa a companhia. Ele tem que buscar dentro do management, dos gestores da companhia, onde estão as respostas. E as respostas estão lá. Evidentemente que ele pode agregar experiência, não só dando um direcionamento estratégico, pelo menos uma opinião sobre o direcionamento estratégico, como também até referências de empresas, contatos, networking, pode ser tudo isso. Né? Mas o papel do conselheiro é rigorosamente garantir uma adequada relação da companhia com todos os stakeholders e garantir a sua perenidade. O conselheiro tem que ser alguém comprometido com o longo prazo da companhia e não exclusivamente com o curto prazo. Eu acho que nessa crise, vários conselheiros de empresas se destacaram, né, nesse momento na mídia, até pessoas que muitas vezes a gente nem sabia que estavam presidindo o conselho, né, e não, na verdade, executando a empresa, mas tiveram um papel crucial na crise de também ser porta-voz das mudanças. Você acha que isso deve mudar um pouquinho para frente também? O conselho também deve ser mais ativo e comunicativo para fora, não só internamente? Sim, claro que sim. Isso é uma mudança importante. Né? Quer dizer, o conselheiro, na minha visão, por questões de respeito ao comando da companhia, questões éticas, evidentemente questões de alinhamento de discurso, você tem que ter muito cuidado com a forma como você bota a cara da companhia para fora. Imagina você ter 5 conselheiros no conselho, né, e você dá voz a todos, voz pública, voz externa. Isso pode gerar muita confusão. Mas até nisso, as companhias têm que ter a competência de identificar no conselheiro X, Y ou Z características de autoridade que podem melhor polir a marca daquela companhia institucionalmente. Ou seja, às vezes tem um conselheiro que, num determinado tema, representa melhor a companhia do que o próprio presidente da companhia, do que o próprio dono da companhia. Então, esta habilidade de fazer esse uso adequado das competências, das representatividades, certamente é uma mudança daqui para frente. A gente tem visto isso começando a acontecer de forma muito incipiente. Não adianta sonhar que isso já está implementado, está longe de ser implementado, mas, de todo modo, essa questão que você levantou é uma questão que eu acredito piamente. E, Júlio, teve algum setor, deixa eu trazer a gente de volta, aqui eu vou botar maiorzinho, teve algum setor, assim, dentro desse monte de empresas ao qual você faz parte do conselho aqui, mas eu vi algumas interessantes, tecnologia, Verity, Think IT, etc. Teve algum setor que nessa pandemia surgiu muita oportunidade, você viu crescendo e foi totalmente contra, talvez foi uma boa surpresa a pandemia? Teve sim, Thiago. Essa pandemia ela foi um divisor de águas para algumas coisas, né? E, de novo, hoje em dia você fazer uma live, eu tenho dito que uma coisa que eu aprendi nessa pandemia foi a coisa que eu mais aprendi na pandemia foi o seguinte: eu não tenho respostas rápidas para mais nada. Então, pronto, eu não tenho respostas rápidas. Isso eu aprendi na pandemia. Então, hoje, você ser original numa live é muito difícil. Né?
Então, eu digo para você o seguinte, sem de novo cair no lugar comum dos setores que foram alavancados, dos setores que foram acelerados, né? Eu vejo em determinados nichos de tecnologia oportunidades muito reais, né? A turma que mexe com inteligência artificial, que tem muita gente fora do Brasil, não tanta gente no Brasil, né? É uma turma que tem um potencial enorme de aceleração em função do papel, da importância da inteligência artificial na melhora de processos, na eficiência das companhias, né? Isso é um setor óbvio. No setor de comércio eletrônico, evidentemente, apareceram oportunidades muito grandes. Nós mesmos, só para até aproveitar, relatar um pouquinho o que a gente é, a Gulf é uma companhia, nós somos uma companhia de investimentos, né? Quer dizer, há 37 anos. A gente começou como um banco, talvez a gente começou com uma DTVM em 1983, viramos banco múltiplo em 89, e em 98 a gente resolveu sair da atividade bancária e demos a criação de uma holding de investimento, onde a gente investe o nosso capital proprietário na economia real. Ponto. Portanto, a gente não é fundo de investimento, a gente não é banco, a gente não é advisor, a gente é investidor, né, do nosso próprio capital na economia real. Então, aí temos muitos investimentos, são em 3 áreas de investimento. Uma são as consolidações setoriais, né, que é uma atividade que a gente faz há alguns anos, desde 2006. Fizemos a Brasil Brokers em 2007, fizemos a Brasil Insurance em 2010, fizemos a Auto Brasil em 2012. São companhias, quer dizer, algumas fizemos IPO, unicórnios, quer dizer, tradearam a $1 bilhão de valor de mercado no primeiro dia. Então, é uma área importante para a gente de consolidações. Nesse momento, a gente está trabalhando bem avançado, aceleradamente, na consolidação do setor de software de verticais, né? Quer dizer, já estamos aí evoluindo bastante bem, mirando um IPO no primeiro semestre do ano que vem, se Deus quiser. Tem uma outra área de investimento nossa, que é investimento em empresas maduras para crescimento. Então, temos vários investimentos, desde o Hotel Fazano do Rio, a Care Club, o Centro Médico do Rio, já fomos sócios no passado do Hospital São Luís em São Paulo, da Pernatal no Rio, da Proeco, enfim, fizemos investimento numa companhia chamada Cred Defense, que é uma companhia no interior de São Paulo, especializada em fraude de crédito e autenticação, através de uma plataforma de biometria facial. Somos sócios da MK Solutions, que é uma companhia de software no Rio Grande do Sul, especializada no mercado de ISPs, de Internet Service Providers. Portanto, a gente está dando investimento em empresas maduras para crescimento, e finalmente a gente tem a área de investimento em venture capital, e a gente tem mais de 45 investidas aqui, sendo 8 incubadas por nós e outras 40 e poucas através de fundos que a gente participa, né? Então, esse é um pouco da nossa história, né? Então, e a gente tem visto aí, de fato, algumas oportunidades interessantes. Nessa pandemia, nós fizemos, por exemplo, 2 aquisições que não foram necessariamente que aconteceram na pandemia, mas foram histórias que já aconteciam antes, e a gente não abortou a aquisição na pandemia, pelo contrário. São operações anticíclicas e que estão indo bastante bem, né? Muito bom. Queria aproveitar, enquanto o Júlio bebe uma água ali, pessoal, já trouxe bastante conhecimento para a gente. Deixa eu lembrar a todos aqui para mandarem suas perguntas, suas dúvidas, mas também para aproveitar para compartilhar o seu ponto de vista, né? A gente quer saber também o que vocês, então, têm de dúvidas e mesmo também como vocês veem essa questão toda que o Júlio trouxe. Aproveitando para mandar um salve para algumas pessoas aqui que já conectaram a nossa live, estão te mandando um abraço. Aqui, ó, Marcelo Zalkberg. É sempre um prazer ouvir e aprender, né? Com o Júlio, concordamos. Gigante, Ricardo Natali, tá aí, ó, tá um dos maiores e mais dinâmicos empresários do Brasil. Natali, que a gente vai trazer ele para o Intox aqui ainda para falar do futuro dos eventos de network, né, Natali? Um abração aí para você. Enquanto isso, pessoal, continue mandando suas perguntas, mandando seus comentários. Júlio, cabe ao conselho de uma empresa debater os objetivos da empresa, né? Estimular a prática de tomada de decisões em grupo, etc. e tal. Em algumas empresas a gente tem histórias marcantes, né? Histórias modernas, como Apple, Microsoft, etc. Onde o fundador e o CEO ele é destituído pelo conselho, ele volta depois e muda. Então, o conselho também querendo ou não, né, ele tem uma função muito de coach do profissional do C-level ali, que é uma das profissões mais, digamos assim, sozinhas que existem, né? Porque você não tem ninguém para trocar, você não tem par. Quando você é diretor e tem outros pares, quando você é gerente ou qualquer outra função onde você tem pares, é fácil de trocar. Quando você atinge, digamos, o cargo executivo mais alto numa empresa, fica mais difícil essa troca. Então, você acha que o papel do conselheiro também tem muito de tratar a questão pessoal do executivo que está tocando no dia a dia? Tem sim, e eu diria para você o seguinte: a gente tem que desmistificar um pouco o conselheiro como se fosse um cara que tivesse um saber superior
uma experiência superior e que está lá só para dar um palpite, só dar opinião. Evidentemente, o Conselho de Administração de companhias de capital aberto, judicialmente, o Conselho tem voto, né? E, portanto, ele tem a obrigação de se posicionar em relação aos temas. Olha só, o conselheiro ele tem que ter o skill necessário demandado para a companhia. Quais são as principais competências hoje e ao longo dessa pandemia ficaram enaltecidas? Eu diria que tem 3 vetores, já que eu queria falar um pouquinho mais conceitualmente, se você me permitir, sair um pouco do lugar comum e falar de dicas e táticas e conselhos. Vamos sair disso. Mas por quê? Porque eu respondo a tua pergunta dizendo a resposta é sim. O conselheiro ele é um coach, por definição, para o empresário, desde que ele tenha as competências que são requeridas para aquele empresário, para aquele executivo, né? Eu diria que tem 3 coisas que são muito, muito marcantes de tendências que se aceleraram nessa pandemia, para mim são muito claras. Uma foi a sagacidade. Eu tenho lido muito sobre sagacidade, e as pessoas precisam entender melhor o que é sagacidade. Quer dizer, é uma capacidade extraordinária de capturar o que já existe e a implementar de forma melhor na sua organização. Poucas empresas são sagazes, quer dizer, esse é um conceito muito importante de ser disseminado. Tem um outro aspecto que também está muito, muito claro, e o conselheiro tem que ter esse skill, de orientar a companhia para a construção de parcerias. O solo acabou, o mundo está em consolidação, nós vamos enxergar uma onda de consolidação muito importante daqui para frente, cada vez mais. E sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Quer dizer, cada vez mais os grupos grandes vão se tornar maiores, evidentemente. Existem questões regulatórias que vão se esbarrar em algum momento. Isso vai acontecer. E o terceiro aspecto é o aspecto da velocidade. Então, se o conselheiro entende essas 3 tendências, claramente, a velocidade das coisas é o determinante do sucesso das empresas do futuro. E as pessoas falam de velocidade há muito tempo, né? Fala-se há muito tempo. As pessoas não sabem, a rigor, o que significa o impacto de uma gestão orientada para a velocidade que pode representar. Pouca gente sabe fazer isso. Muito pouca gente. Nós mesmos não sabemos fazer com a velocidade necessária várias coisas nas companhias. Agora, independente dessas 3 macro tendências, eu disse, quer dizer, a sagacidade, a construção de parcerias e a velocidade das ações, tem uma série de competências que o conselheiro tem que ter. Vamos falar de 2 ou 3 competências que me parecem sumamente importantes. Uma coisa é o conselheiro entender que cada vez mais demanda-se pessoas que são multitask e que têm um pensamento adaptativo. Será que o conselheiro é assim? Ou será que ele envelheceu? Quem disse que o conselheiro tem que ser velho? Quem disse que não pode ter um conselheiro de 28 anos de idade que tem uma enorme possibilidade de trazer o que eu chamo de convergência disciplinar para dentro do conselho? Ou seja, pegar experiências de setores que não tem nada a ver com o setor da companhia e trazer para dentro. Então, são competências que são competências dos executivos, são competências necessárias do executivo, que o conselheiro tem que ter. Senão ele não vai conseguir ajudar o empresário ou o executivo a fazer. Outro aspecto, quer dizer, a questão da alfabetização em novas mídias. Quer dizer, eu estou falando não só das redes sociais, a rede social com outro aspecto. Quer dizer, cada vez mais as pessoas precisam entender que o papel da rede social é ser cada vez mais doador de conteúdo do que só receptor. Então, tem outras competências que, por exemplo, que hoje todos nós somos angustiados com o volume de informação que tem. Por exemplo, gerenciamento de carga cognitiva é uma competência core demandada hoje no manager. O conselheiro tem que ter. Porque se ele não tiver, ele não vai ter efetivamente a possibilidade de ajudar. E, finalmente, só para ilustrar algumas competências que eu acho que são sumamente importantes, desculpe ter me alongado, mas acho que são conceitos importantes para as pessoas pensarem sobre ela, que é a questão do cross-cultural. Quer dizer, cada vez mais eu tenho visto, e eu sou fã do Laloux, que é um escritor belga, ele fala da esquizofrenia das ideias. Né? Quer dizer, cada vez mais a cultura, na minha visão, vai ser a não cultura. Quanto mais a gente ouve falar no passado, não, porque a empresa tal tinha uma cultura muito forte. Outra tinha cultura muito forte. Cultura muito forte. O que é a cultura muito forte? Isso passou. A cultura tem que ser forte pela pluralidade, pela multiplicidade de percepções e de visão. É quase um caos criativo.
O conselheiro tem que ter essa visão. A minha humilde opinião, ele tem que ter essa visão. É isso que vai fazer a diferença do trabalho dele. Se ele não estiver alinhado com essas competências, ele não vai desempenhar o que ele precisaria desempenhar, como sendo também uma liderança dentro da organização, na medida que ele ajuda no direcionamento estratégico e na preparação do management para isso. Muito bom, muito obrigado aí. Não alongou não, Júlio, fica tranquilo. A ideia hoje é trazer esses temas mesmo aqui. Inclusive, eu queria já aproveitar para trazer algumas perguntas da nossa audiência, se me permite, né? Então, Paulo Caputo, querido Paulo, abraço para o Paulo. Amigo Júlio e Thiago, muito rica conversa sobre conselho esclarecedora. Pergunta, como você vê o papel do conselheiro independente em companhia aberta e controle difuso? Quais as dificuldades? Obrigado, Paulo, pela pergunta. Ô Paulo, Paulo, querido, obrigado pela tua pergunta. Você é um grande amigo, tem uma grande admiração pelo Paulo. O conselheiro independente é fundamental. Eu sou da linha de que os conselhos de administração deveriam ser formados só para independentes. Porque o rótulo do conselheiro independente, enfim, é claro, todo conselheiro tem que ser, por definição, um independente ideológico. É claro que uns são indicados por um grupo, outros indicados por outro, em tese, com interesses de defender algumas linhas. Mas, de todo modo, eu sou absolutamente favorável ao nível mais elevado de governança, quer dizer, a maior modernidade na gestão nos conselhos, tendo conselheiros só independentes. Talvez seja um sonho, algumas companhias já praticam isso, várias companhias já praticam, mas, de todo modo, no Brasil, a gente está longe disso, né? Eu acho que, na minha visão, não há dificuldade. Isso é uma solução para a melhora da governança. Possivelmente, se os conselhos de administração de algumas empresas que, lamentavelmente, tiveram envolvidas no Lava Jato, em outros processos judiciais criminais, por desvio de comportamento, compliance, etc. Possivelmente, se o conselho de administração fosse formado somente, único e exclusivamente, por pessoas totalmente independentes, talvez muitas das coisas não teriam acontecido. Bom, eu não estou culpando pessoas, eu estou aqui só fazendo uma constatação. Fala assim, não, que o cara foi preso, o presidente da empresa foi preso. Pois é, ele levou a culpa toda, está pagando as preços por razões óbvias. Mas o conselho de administração deveria ter olhado coisas que não olhou. Então, eu acho que o papel do conselheiro independente é cada vez mais importante e posso quase que lhe assegurar com uma tendência que isso é o que vai nortear a composição dos conselhos no futuro. A independência e o skill. Tem conselheiros que servem por uma fase da empresa. É igual ao futebol americano. Tem um time para defender, tem um time para atacar. Os conselheiros precisam ser trocados, na medida que não demonstrem a aptidão, as características necessárias para aquele momento da companhia. É absolutamente salutar a troca de conselheiros. Absolutamente salutar. Não estou dizendo que tem que trocar, mas aqueles que têm longevidade nos conselhos devem ter longevidade por mérito e por uma incrível capacidade de agregar valor para a companhia. Isso é um ponto que me parece essencial na composição do conselho. Perfeito, obrigado, Paulo, pela pergunta, obrigado, Júlio, aí, também pela explanação super completa. Queria aproveitar e trazer agora uma pergunta minha, já vou voltar às perguntas da audiência, pessoal, continue mandando perguntas aí, mas queria trazer, eu participei de um fórum, Julião, no ano passado, no IBMEC, sobre compliance e governança corporativa na visão de grandes empresas e como lidar com isso relacionado com startups, né? Então, como fazer negócio com startups requer uma série de aberturas para as grandes empresas, seja na documentação, seja nas exigências, etc. e tal. E na época aquela discussão toda caiu no papel do conselho, né? Bom, mas eu preciso levar esse tema para o meu conselho para ver se o meu conselho permite eu fazer negócio com startup ou não, abrir mão, talvez, de uma determinada nível de controle que eu tenho, uma vez que a startup não vai cumprir com isso. E aí eu queria, como eu sei que você também é conselheiro e participa também de várias aquisições de startups, como você vê essa relação B2B entre startups e grandes empresas, entendeu? Você acha que tem alguma questão aí de fair trade que tem que ser considerado ou não? Como é que você vê, então, conselho também para startups? Eu falei um pouquinho antes, né, que o mundo, uma das grandes tendências do mundo é a consolidação. Quer dizer, o mundo está em consolidação, existem
grandes discussões, especialmente nos Estados Unidos, do gigantismo que tomou a Amazon, tomou a Google e o Facebook, etc. Eu acho que é uma discussão real. Eu não sei o que vai acontecer. Esse eu não tenho certeza. Se vai vir no tempo, como foi no tempo das telecomunicações nos Estados Unidos, foram criadas as Baby Bells, né? Foram um split de uma grande companhia americana de telecomunicações. Não sei se vai acontecer isso nesse setor. Então, eu acho que o mundo tem consolidação. Por outro lado, é cada vez mais claro que não é possível, tão pouco inteligente por parte de algumas empresas, em especial as startups, de dominarem todas as competências. As competências não precisam ser embarcadas necessariamente como competências proprietárias, mas sim buscadas fora. O Corporate Venture, que é a atuação, que é o envolvimento das grandes corporações no mundo de inovação e tecnologia, adquirindo companhias, adquirindo startups, investindo em startups, mesmo que com stakes minoritários, a ação do Corporate Venture ela é muito importante para nutrir e dar vitalidade ao ecossistema em alguns setores. Muito importante, né? Assim como os fundos de investimento e os investidores, pessoas físicas, que cada vez mais descobriram o mundo das startups a partir de uma queda gigantesca da taxa de juros, quer dizer, por definição, as pessoas estão mais dispostas a tomar risco, isso também ajuda a nutrir o modelo. Então, essa relação das grandes corporações com as pequenas é uma relação desde os egípcios, né? Quer dizer, existiam grandes, existiam os pequenos, e lá se resolviam essas questões, né? Agora, o que me parece central é que as startups elas enxerguem nas grandes corporações a possibilidade de ganhar musculatura, ganhar canal de distribuição, determinados acessos que ela não terá por muitos e muitos anos. Por outro lado, tem uma sutileza nisso. Isso significa uma relação comercial, significa um contrato de exclusividade, significa um contrato desigual. Aí é um grande desafio. Isso não tem receita. Tem receita o seguinte: a gente investe em startups que fazem parcerias com grandes corporações, desde que ela tenha desenvolvido competências que as faz ser bastante diferenciada em relação a uma grande corporação que não terá o tempo necessário para investir e chegar no estágio que aquela startup chegou naquela especialidade. Isso é uma relação muito complexa. Se você for frágil para cima de uma parceria com uma grande corporação, ela vai te engolir amassando, porque você não dominou, você não teve relevância suficiente de modo que pudesse ter uma relação quase que relativamente equilibrada com a grande corporação. Por outro lado, as grandes corporações mais inteligentes do mundo são aquelas que vão às startups, primeiro de formas de participações minoritárias, e criam, através do modelo de corporate venture, uma relação produtiva, mesmo que esta relação não se transforme numa aquisição majoritária, mesmo que não aconteça. Existem alguns programas de aceleração de grandes corporações que nem sequer existe relação societária no início. Poderá haver uma relação societária no início. Então, tem empresas que estão, de verdade, despertando, grandes corporações estão despertando a importância de se manter próximo desse ecossistema de startups e, por conseguinte, estar relacionado à inovação e se beneficiar desta aproximação. Ótimo ponto, mais uma vez, muito obrigado, Júlio, deixa eu trazer nós dois aqui, ó, acabamos sem querer respondendo perguntas que já vieram, mas eu vou fazer questão de trazer aqui, ó, a Patrícia tinha mandado papel do conselheiro em startups, o Júlio acabou passando um pouquinho sobre ela, Herbert Viana mandando aqui no YouTube, Júlio, bom ouvir sua visão em relação a startups com grandes corporações. Tem uma pergunta aqui do Natali, grande Natali, deixa eu mandar aqui. Maestro Júlio, o Brasil tem chance de sair dessa crise com a melhor recuperação que outros países? Sua visão de mercado, Julião? Eu acho que sim, querido irmão Ricardo, esse é um querido irmão. Eu acho que sim. Eu sou igual eu sou como o Ariano Suassuna, viu, Thiago? Eu sou um realista esperançoso, sabe? Quer dizer, eu sou um realista esperançoso. Eu olho para as coisas tentando olhar os fundamentos
que estão por trás e tentar também ter uma visão temporal das coisas. Né? É lógico que quando você está em 1, 2, 3 anos de crise, perda de renda, para muita gente, infelizmente, perda de emprego, né? Para muita gente, redução de renda. Né? Quer dizer, 3 anos é uma eternidade, mas historicamente isso é um período muito curto. Né? Eu diria que daqui a 50 anos, nos livros de história do Brasil, nós vamos olhar esse período de transição que o Brasil viveu, não só do aspecto político, mas do aspecto da cidadania, com o Lava Jato e tudo que aconteceu nesse processo todo, como um momento histórico, um momento de transformação. A pandemia, né, quer dizer, ela trouxe reflexões importantes, muito importantes, né, sobre a fragilidade das organizações, a fragilidade dos modelos de negócio, a fragilidade de determinadas estruturas concebidas em determinadas circunstâncias não se aplicam a outras. Então, eu acho que trouxe muitos ensinamentos aqui, mas o Brasil, como fundamento geral, e aqui não tem uma discussão política, se é pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, quer dizer, há um consenso sobre algumas coisas que o Brasil evolui, mas também existe um consenso sobre coisas que o Brasil não evoluiu, lamentavelmente, poderia ter evoluído nesse período, infelizmente não conseguiu, mas eu vejo os fundamentos macro do Brasil e algumas visões micro, e nós, por exemplo, quando a gente vai fazer as consolidações, a gente é um analista microeconômico, a gente olha setorialmente quais são as ineficiências que existem no país. E o Brasil, a boa notícia e a má notícia é a mesma. O Brasil tem lotado de ineficiências. Quando você pensa, Tiago, quais são os setores econômicos do Brasil que você considera setores de classe mundial? São altamente eficientes. Você pensa assim, vou te ajudar. Agribusiness, e não generalizadamente, quer dizer, agribusiness em alguns setores é classe mundial mesmo. Por exemplo, celulose é classe mundial. Né? Agora, quando você pensa em outras áreas, né, mesmo na indústria financeira, mesmo os bancos, né, que estão próximos da excelência, ainda tem muitas coisas ineficientes, as startups e as fintechs estão trazendo um oxigênio e uma movimentação importante nesse mundo, mas mesmo o setor bancário brasileiro ainda não tem o nível de eficiência que poderá ter num par de anos. Então, o Brasil, na perspectiva de ter um setor de varejo, algumas empresas altamente eficientes, mas talvez ainda nem classe mundial, algumas empresas em indústrias específicas, mas não setores. Então, quando você olha para o Brasil, você vê um espetáculo de oportunidades, isso me deixa muito esperançoso. Isso significa que tem upside. Tem upside. Qualquer governo que estiver sentado na cadeira desse país, a não ser que sejam de orientações ideológicas absolutamente tortas e toscas, não vai acontecer, porque existe alguma maturidade no voto no Brasil, qualquer um que sentar na cadeira só tem como melhorar o Estado, Então, eu sou um otimista na perspectiva de que eu olho os fundamentos. Quando eu vejo nessa pandemia, Gustavo, Tiago, e só para encerrar meu raciocínio, eu vejo a quantidade de novos analistas de problemas, especialistas em problemas que não existiam. Né? Tem novos antropólogos. Como tem antropólogo novo? Tem antropólogo, o cara fala da essência humana, que o homem não será nunca mais aquele que era, que o tal do novo normal. Isso é uma bobajada. Assim. Eu vejo o espetáculo de presunção e pretensão das pessoas terem a capacidade de julgar em uma série histórica que é um suspiro, né, de um ano, ou seja o que for, na história da humanidade, achar que o ser humano se transformou irremediavelmente. Quer dizer, isso é um espetáculo de bobagem. Então, eu acho que o Brasil tem muita perspectiva quando se olha na perspectiva macroeconômica. Quer dizer, tem muito potencial. Eu acho sim, que o Brasil pode ter uma possibilidade, se não fizer muita bobagem, de sair em condições de aceleração, ou seja, apontar por uma curva de crescimento mais acelerado que a média de muitos países do mundo, inclusive os Estados Unidos. Né? Então, eu tenho essa visão a partir da observação da realidade macroeconômica, microeconômica brasileira e do cenário de transformação do Estado e redução, evidentemente, do Estado, né, que é imparável. Quer dizer, não se consegue mais mudar isso. Pode levar mais 6 meses, 8 meses, não se para mais isso. Né?
Isso é a minha visão sobre essa questão. Ótimo, muito obrigado. Queria lembrar a todos, pessoal, vocês podem participar, mandando suas perguntas, tá? Mandando também seus comentários. Aproveitem para marcar o seu amigo aqui, para quem está no LinkedIn com @, que vai se beneficiar desse bate-papo com o Júlio. Lembrando que esse conteúdo fica disponível, né? Então ele não vai sumir depois da live, ele vai estar disponível aqui. Vocês podem assistir depois, indicar para o amigo assistir depois também. A gente está falando do papel do Conselho Empresarial no perante e pós-crise, aqui com o queridíssimo Júlio Pina. Queria trazer, Júlio, uma ótima pergunta aqui que eu vi. Na verdade, são várias boas perguntas, vou tentar trazer algumas aqui. Da Marina Consentini, ela pergunta como que a participação de mulheres nos conselhos aumentou essa penetração? Você tem percebido mais mulheres em conselhos empresariais? Marina, ainda tenho visto, mas acho que aquém do que a gente gostaria que fosse, né? Eu tenho algumas amigas conselheiras, quer dizer, pessoas com uma experiência muito rica, mesmo pessoas que não foram CEO de empresa, porque também tem um pouco de falácia nisso, né? Mulher ou homem, em qualquer faixa de idade, com uma experiência específica e com uma cabeça diferenciada para abordar um determinado tipo de tema e aspecto que é demandado por uma empresa, tem toda a condição de ser conselheira. É claro que as pessoas mais jovens, né, começam agora a ser mais procuradas, né, mas não é necessariamente tão simples assim. Às vezes a tua tendência é, deixa eu pegar alguém com mais experiência, que já errou, já acertou, já errou, já acertou 50 vezes. Né? Então, as mulheres têm características que, a mim, me agrada muito na relação de um conselho misto. Né? Me agrada muito. Eu acho que, se eu pudesse fazer uma reflexão, as mulheres ainda estão muito tímidas na procura de posições de conselho. As mulheres precisam, de fato, se apresentar mais, ou seja, apresentar mais para receber a bola, igual ao futebol. Deixa eu me apresentar aqui para receber a bola. Se não se apresentar, não necessariamente vai ser vista. Né? O universo ainda, infelizmente, é um universo masculino. Quer dizer, é um universo masculino predominantemente, mas não pode ser. Não pode ser. Né? Sonho o dia de ter um conselho formado, não vou dizer que não, um conselho só de mulher também não é necessariamente a melhor alternativa. Ainda que a questão de gênero aqui não é determinante de posições ou visões complementares. Você pode ter um conselho só de mulher com visões extremamente complementares, uma pluralidade excepcional do ponto de vista do resultado, como um conselho só de mulheres super complementares. Feminino, na minha visão, é supor algo que não é real, imaginar que a visão feminina do manager pode trazer. Isso é bobagem. Acho que a visão é uma visão humana. Por acaso, as mulheres, de fato, podem ter percepções diferenciadas sobre alguns temas, mas não é notório que isso possa acontecer. Eu acho, Marina, o papel das mulheres ainda, infelizmente, é pequeno, tem crescido, tem aumentado, e eu estimulo as mulheres a se apresentarem para o jogo, com as suas experiências, e se apresentar candidatas a membros de conselho. Ótimo, obrigado, Marina, pela pergunta, muito boa resposta também, Júlio. Agora queria entrar em algumas outras, tivemos várias perguntas nesse sentido, eu vou trazer uma ou duas aqui, mas todas na mesma linha, que o Herbert Viana pergunta como que as empresas familiares que não têm uma governança estabelecida, problema de sucessão, como que o conselho pode ajudar? E a mesma pergunta, por exemplo, vem aqui do Harry, dizendo como se vê o papel de conselhos em empresas familiares e conselhos familiares nas empresas familiares. É a sua visão, então, geral sobre conselho para empresas familiares. Você sabe, gente, obrigado pela pergunta, Herbert e Harry. Eu fui sucessor da minha família, né, numa empresa familiar, então tive lá 11 anos, quer dizer, mas desde 14 anos que eu comecei a trabalhar na companhia, assim, nas minhas férias, e depois, quando comecei a faculdade, eu comecei no full time. Então, eu sempre tive uma visão de empresa familiar, que é um negócio que eu tive bastante experiência, né, quer dizer, e bastante curiosidade em entender a dinâmica, porque eu vivi uma empresa familiar. É dizer o seguinte: o grande erro das empresas familiares é serem administradas como uma família. Empresa familiar, de controle familiar, com gestores da família,
que tenha uma postura definitivamente orientada para a excelência, orientada para o pragmatismo, orientada para o que é o melhor para a corporação, o melhor para a organização. Quer dizer, são empresas que podem prosperar muito. Por outro lado, uma companhia que só tem gestores familiares, eu diria o seguinte: existem milhares e milhares, talvez milhões de empresas no Brasil que são tocadas por pessoas de uma única família, milhões de empresas. É claro, um tamanho muito pequeno não justifica, mas a partir de um determinado tamanho, eu super estimulo essas empresas a terem um conselho. Que pode ser um conselho de 2 pessoas. Pode ser um conselho de 2 pessoas que venham fazer um certo contraponto com bastante independência do que pode ser uma gestão familiar. As pessoas falam o seguinte, eu acho até uma certa forma, eu acho que não, muitas empresas familiares muito bem administradas por pessoas da família, falam assim, não, pois é, a companhia podia melhorar se tivesse uma gestão profissional. Como é que é? Quem disse que aquele membro da família, que é o CEO da companhia, ou o diretor da companhia, são 2 irmãos, 3 irmãos, 2 primos, 3 primos? Quem disse que eles não são profissionais? Então, tem uma deturpação muito grande em taxar empresas familiares como empresas que tendem a ser mais ineficientes das supostas empresas profissionais. É uma total distorção, né? Então, eu acho que muitas empresas de médio porte, Thiago, e a gente sabe disso, né, estão acordando para essa demanda de criar uma governança mais eficiente, uma governança que possa ter pessoas que não são sócios, que não têm relação com equity, não têm relação societária, mas que possam ser pessoas que ajudem a dar os guidelines de direcionamento estratégico, algumas questões táticas, possam agregar valor a algumas questões táticas, algumas questões de networking, e, sobretudo, adicionar perguntas que nunca foram feitas. Então, acho que, sim, eu diria que a sustentabilidade das boas empresas de médio porte pode aumentar muito a partir da criação de um conselho. Eu tenho visto isso ao vivo, de perto, acontecer algumas transformações muito importantes nas empresas que, a partir do momento que criaram conselhos de administração operantes e eficientes. Muito interessante. Eu acho que aproveitar, Júlia, até que você está quente nesse tema, teve uma pergunta muito interessante aqui do Victor Gonçalves, que é Head de Inovação da Verity. Ele pergunta o seguinte, com base em tudo isso que você falou, quais são, então, os soft skills que um conselheiro precisa ter nesse momento? Os hards, eu acho que você falou bastante. E os soft, né? O que o conselheiro precisa ter em termos de habilidades para lidar com todo esse desafio da pandemia? Olha, pergunta super difícil, né? Eu tenho muito interesse nesse tema, mas é uma pergunta bem difícil. Eu diria, eu aprendi outro dia com o Ray Dalio, né? Quer dizer, o Ray Dalio, ele fala uma coisa super interessante, que é como se fosse uma fórmula matemática, né? Que dor mais reflexão é igual a progresso, né? Dor mais reflexão é igual a progresso. E se você for pensar profundamente o que ele quer dizer isso, né? E transportando para a tua pergunta, você fala assim, o conselheiro que tem quais são os soft skills necessários para isso, né? Além, obviamente, de um cara que tem um comportamento com bastante inteligência emocional. Eu listei alguns daquelas competências que eu listei, algumas são competências relacionadas também a soft skills, entendeu? Mas o cara que tenha uma capacidade enorme de entender a dor, ou seja, uma capacidade analítica multifacetada para, de fato, entender a dor. Eu tenho visto, e a gente olha centenas de startups por ano, né? Nós temos hoje, direto ou indiretamente, investimento em 49 startups, sendo 18 em Israel, 18 no Brasil, através de um fundo, temos 12 investidas em cannabis, em 5 países, né? Quer dizer, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Colômbia e Brasil. Então, o que eu vejo muito é as startups que primeiro, têm um diagnóstico errado da dor, ou seja, baixo poder analítico. Entender a dor é o início do caminho, porque se eu quiser sair do Rio para São Paulo, achar que eu vou para o Curitiba, assumir isso como premissa, eu vou chegar em São Paulo, mas eu vou à volta. Então,
Está errado. Outro skill, a capacidade de refletir sobre isso, de novo, capacidade analítica, decupar todos os aspectos, utilizando algumas características do que são os skills necessários para o conselheiro ajudar a companhia na velocidade desse progresso que vem a partir do somatório, me parece fundamental. Então, você vê, quando você decupa a velocidade, né, você fala assim, o que é velocidade? O que o conselheiro pode ajudar, né, com os skills? Por exemplo, repensar novas formas de trabalho, né, novas formas de organização da companhia. Isso é uma característica super importante. Reimaginar uma estrutura. O conselheiro também tem que ter skills capazes de criar, de enxergar no escuro, né? Enxergar com pouca informação. O conselheiro que precisa de 50 dados para tomar decisão, é melhor você não trazer o cara. Tem que tomar decisão com 3 dados. Ou ajudar você a tomar decisão com 3 dados. Outra coisa importantíssima que o conselheiro pode ajudar eu chamo de reshape dos talentos. Eventualmente ajudar a empresa, você tem uma capacidade muito grande, ter empatia, né? De novo, uma capacidade muito grande de ter a sensibilidade para a gente, sensibilidade para o humano, entender skills, né, necessários, e eventualmente antecipar lideranças que seriam no futuro para agora. Ajudar a companhia a tomar a decisão de trazer, de promover internamente novos líderes que só seriam daqui a 3 anos. Né? Isso, de novo, demanda um determinado tipo de afinidade do conselheiro em ajudar no julgamento no bom sentido, julgamento de gente, capacidade de analisar a aderência de skill à demanda da tarefa, demanda da missão. Né? Então, assim, essa pergunta é bem difícil, né? A pergunta é bem difícil de definir, mas eu acho que em torno do conjunto de ideias, onde o conselheiro tem que estar sempre absolutamente convergindo sobre os principais requerimentos estratégicos e tendências daquele mercado onde a companhia está inserida, isso é fundamental. Eu estou me referindo, só para concluir, por exemplo, ao famoso adaptive learning. Quer dizer, o conselheiro tem que ser um estudioso adaptativo. Ele tem que ter isso como mindset. O cara não pode parar de estudar. Não, já trabalhei 45 anos, aprendi tudo, agora eu vou só dar conselho. Acabou. Tira esse cara. Ele parou de estudar, ele vai te atrapalhar. Ele vai atrapalhar a tua companhia. Eu quero um conselheiro que todo dia, se eu tenho uma empresa que tem conselheiros, eu quero que todo dia o conselheiro me crie um desconforto. Todo dia, se puder. Todo dia. O cara que não cria um desconforto, ele não me serve, ele não vai ajudar no meu progresso, porque ele não vai ajudar a somar a visão da dor, reflexão, para chegar no progresso. Muito bom, muito obrigado, Júlio, obrigado a todo mundo que mandaram as perguntas. Agora eu vou tentar resumir algumas perguntas aqui para não deixar ninguém sem resposta. Você falou um pouquinho do conceito do ESG, tiveram várias perguntas aqui do CID, da própria Dani Gracari, um abraço para a Dani também, entendeu? E eles pedem para você falar um pouquinho mais aí da implementação, assim, né? Então, quando a gente fala de toda essa estrutura, você acha que é mais fácil implementar a função de um conselho nesses pilares numa empresa grande, estruturada, ou numa empresa que está nascendo? Tem alguma vantagem começar com um conselho ou não? Como é que é a sua visão aí para o começo? Olha só, são situações diferentes. Evidentemente, as companhias grandes, que já têm os processos de implementação de conselhos, já existentes, companhias que têm conselhos, que elas fazem basicamente trazer os conselheiros, substituição de conselheiros, capacitação desses conselheiros, né, aclimatação do conselheiro, né, na companhia. Né? Então, a imersão do conselheiro no core do negócio, essa coisa toda. Isso, para companhias grandes, isso já é rotina, são processos, são protocolos já definidos, é muito fácil. As empresas pequenas, elas têm que usar, em tese, os mesmos protocolos, que, por sua vez, já são definidos nos mais altos padrões de governança, recomendados pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de
de governança corporativa, aplicar, mesmo numa pequena empresa, aplicar exatamente os mesmos princípios. Não se pode burocratizar demais, porque é uma outra coisa que eu quero te dizer, o Thiago, e o pessoal que fez a pergunta, Dani, um beijo para você, dizer o seguinte, é muito desafiante você trazer pessoas maduras, que trabalharam a vida toda em grandes corporações. É bem difícil de ter uma relação produtiva de um executivo a vida toda de multinacional ou de grandes empresas brasileiras, acostumado com estruturas complexas, a ele ter a visão produtiva, adaptativa para uma média empresa, para uma pequena empresa. Existem vários casos que sim, mas eu diria para você, sem ser pessimista, né, que geralmente algumas pessoas que a vida toda só trabalharam em grandes corporações têm mais dificuldade de se comportar e de atuar em conselhos de empresas menores. Como eu disse, conheço várias pessoas, inclusive, que trocam assento, estamos nos mesmos conselhos de empresas médias, pessoas que só tiveram experiência em grande empresa, que dão um show de bola. Mas não é isso que eu vejo. Não é isso que eu vejo na maioria dos casos. Um pouco de fantasia. Eu sou uma pequena empresa, faturo X, eu vou pegar um cara que foi da uma grande corporação americana. A vida toda tem 25 anos de companhia, eu vou trazer ele para aqui. Ele vai ter dificuldade de andar. Até porque tem um impacto cultural muito grande, a gente tem que entender que o pequeno e médio empresário tem características que precisam ser respeitadas. As empresas têm alma. Né? As empresas têm alma. Esse é um outro tema que me agrada muito falar sobre ele. E a gente tem que entender que empresas de controle definido por uma pessoa, um empreendedor, a companhia tem aquela alma. E aquela alma precisa ser burilada, ela não precisa ser transformada. Vamos acabar com essa alma, fazer uma alma nova, vai quebrar a companhia. Então, tem que haver flexibilidade. Tem que haver flexibilidade. Um conselho de uma empresa média tem que ter uma dinâmica semelhante a uma dinâmica de uma empresa de capital aberto. Protocolos, a sequência das pautas, trazer os assuntos de uma forma encadeada, horário para começar, horário para acabar. Dá para o conselheiro, em alguns momentos, votar, mesmo que seja um conselho consultivo, quem decide é o dono da companhia, diferentemente do conselho de administração. Então, quer dizer, tem várias características que podem ser adaptadas a isso, tá? Mas eu acho que tem características bem diferentes das empresas, faz com que uma competência super importante seja a competência de achar o conselheiro correto para aquela situação, para aquele tipo de companhia, para aquele momento da companhia. Muito bom. Pessoal, como sempre, tudo que é bom passa rápido, a hora passou voando aqui, já caminhamos para quase 1 hora de live, meu querido Júlio. Eu vou passar aqui para algumas perguntas finais aqui, pessoal. Queria agradecer todo mundo que participou, mandou pergunta, depois eu vou tentar jogar aqui os comentários de todo mundo no final, mas queria perguntar um pouquinho, fala um pouquinho mais, Júlio. Quem é o Júlio no final de semana para as pessoas aqui? Eu queria ver, eu não sei se mas vamos testar aqui na ferramenta. O Júlio, o vovô Júlio está aqui, porque tem a netinha do Júlio, mandou uma mensagem aqui, é isso mesmo ou não? Mandou aqui, oi vovô, saiu aqui o assento. Conta mais para o pessoal aí, quem é o Júlio no final de semana? Olha, eu tenho 7 netos, cara. A minha vida é multifacetada, né? Tenho 3 filhos espetaculares, são incríveis, né? Que me deram 7 netos incríveis, né? Incríveis. São os meus melhores amigos, né? Portanto, uma família super legal, muito, muito boa. E eu sou muito feliz com isso, né? Agora, a minha vida, de verdade, é uma vida multifacetada, né? Eu tenho algumas... Eu sou um cara muito interessado, entendeu, Thiago? Então, eu sou músico de formação, quer dizer, então, a música, para mim, é um pedaço rigorosamente importante na minha vida. Através da música, eu consegui muita coisa, especialmente amizades sinceras, né? Especialmente amizades que não olham para mim com outro olhar que não seja o interesse pela sensibilidade musical, pela linguagem musical que te permite
se alçar em determinados voos, né? Determinadas linguagens limpas, claras, amorosas, sinceras, né? A música não tem mentira, né? Eu nunca vi um mau caráter gostar de música de verdade. Eu nunca vi, nunca vi. Eu não gosto. A música não pega ele. Ele pode dizer que gosta, mas não gosta. Então, a música é super importante para mim. Quer dizer, eu sou um cara esporte desde sempre. Meu pai, meu querido pai, 93 anos, ele é formado em educação física. Você pode imaginar, há 70 anos atrás, o quanto que o velho incutiu o esporte na nossa vida. Eu tenho um enorme interesse pelo estudo, né? Quer dizer, estou estudando filosofia com a maior profundidade que eu posso. Né? E sou um cara de fé, né? Quer dizer, eu sou católico praticante, sou religioso nesse aspecto. Então, eu sou um cara que estudo diariamente, estudo teologia há mais de 11 anos, dizer, livros sobre o tema. E aí é um pouco essa minha vida. Minha vida é uma vida super divertida, né? Super amorosa, multifacetada e que me traz uma alegria inata, né? Quer dizer, para fazer as coisas. É só isso. Não é nada além disso. Muito bom, muito bom. Teve mais um comentário aqui, ó. Bia Garbato. Essa minha neta, Bia, estou vendo, ouvindo meu filho cada vez mais, me sinto orgulhosa, ele é um iluminado, acredito que é. Sua mãe é isso, assistindo aqui, usando o perfil da neta? É isso? Eu acho que é minha mãe, a Bia é minha filhada, minha querida filhada, e minha mãe, Heloísa, deve estar vendo aí. Muito Elô, bom. um beijo para você. Tivemos um sequestro de perfil aqui da Bia para a mãe do Júlio mandar uma mensagem para ele. É isso aí, pessoal. Então, é muito bom. Eu adoro quando essas coisas acontecem. Traz aí o lado humano dos nossos convidados. Júlio, que é um gigante. Eu já conheci o Júlio há alguns anos, tive a oportunidade de trabalhar próximo do Júlio. Posso falar para vocês que é um aprendizado contínuo. Tudo que vocês sentiram aqui nessa live, nessa 1 hora de conhecimento, não é nem 1% do conhecimento que esse homem tem na cabeça, mas é uma pessoa que passa uma questão, uma energia muito positiva, íntegra, né? E isso é muito, muito importante. Eu devo dizer, eu aprendi muito com o Júlio, em pouco tempo que eu tenho contato com o Júlio, assim, mais próximo, né? Mas tenho certeza que todo mundo aprende bastante. Então, Júlio, eu queria passar agora para você, se você me permite, antes da gente só fazer encerramento, comentários finais, deixa eu só divulgar as últimas lives para o pessoal saber, e aí a gente vai pegar a sua visão final aí do papel do Conselho Empresarial, fazer um recap, pessoal, né, das lives que aconteceram semana passada. Então, para quem perdeu, está lá disponível, tanto no YouTube quanto no LinkedIn, a live com o Wendel Bezerra, que foi muito bacana, esse é o da Unidub, falando de um negócio totalmente diferente aqui, no mercado de dublagem. Na terça-feira teve um Intox do Fair Trade, né, a gente conversou aqui com o Rogério Negrão, a Tati conversou com o Rogério, ele que é Global Director de compras da GM. Na quinta, eu tive com o Fábio Camargo, queridíssimo CEO da Delta no Brasil, falamos da retomada, né, a nova experiência de voar. E também tivemos aqui o Milton Beck, né, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. A gente falou aí do papel da rede durante esse processo. Lives super top que estão disponíveis. E amanhã eu recebo aqui o queridíssimo Mess Santos, né, ele que é fundador da Movie 3, e o Cláudio Macedo, fundador da Musiclan. Eles são produtores do filme O Longa Moscou, né, que está sendo produzido durante a pandemia aqui no Brasil, e a gente vai contar a história. Então, essa nova forma de fazer cinema, né, que pouca gente sabe, mas que está acontecendo mesmo durante a pandemia. Então, vai ser muito legal ter o Messi e o Cláudio aqui amanhã. E depois eu divulgo, pessoal, nas próximas lives, as lives ao longo dessa semana. Júlio, tendo dito isso, né, uma mensagem final aí para todos os nossos telespectadores aqui, então, do papel do Conselho Empresarial pós-crise aí na visão de Júlio Pina. Tem muita coisa para resumir, mas eu vou trazer uma visão um pouco diferente. O conselho de administração, para mim, ele tem que ser o órgão, né, que ajude a companhia a enaltecer a sua alma. Né? Quero botar uma visão um pouco fora da caixa aqui para a gente pensar. E por quê? Porque eu só acredito nas empresas com alma. E as empresas com alma, geralmente, já têm alguns atributos, né? Eu posso relacionar 3 aqui, né, que me vem à cabeça. É a característica dessas empresas com alma, companhias que têm autogestão. Ou seja, as pessoas são tão motivadas, estão tão comprometidas com o que estão vendo, a companhia tem quase uma autogestão. Né? Outra coisa é a capacidade dessas empresas com alma de atraírem, na verdade, a totalidade das pessoas, totalidade
no espírito, da mente, do cérebro, do pensamento, das emoções das pessoas. As pessoas vêm totalmente para as empresas. Quando elas estão lá, elas estão na sua totalidade. Um atributo que acho que o Conselho de Administração tem que pensar o tempo todo. Outra coisa é falar para concluir, do propósito evolutivo das companhias. As companhias podem ter propósito evolutivo. E um propósito evolutivo significa também criar uma lógica de gestão que não esteja mais orientada para o prever e controlar, né? Mas muito mais para uma lógica de sentir e responder. Isso é uma mudança muito importante. Quer dizer, como é que você consegue incutir, fazer o conselho de administração se envolver, o conselho consultivo se envolver com uma mudança dessa de magnitude, mas para enaltecer, para descobrir e enaltecer a alma das companhias, em cima desses 3 aspectos. Então, acho que isso é uma missão que talvez poucas pessoas no Conselho de Administração não achem que seja a sua missão, não achem que seja o seu papel, né? Mas eu acho que isso é essencial para a sustentabilidade e o progresso das companhias no médio e longo prazo. É isso, Thiago. Muito bom, muito obrigado, Júlio. O pessoal puxou a orelha aqui que eu esqueci de divulgar. Uma super semana que está rolando aqui, eu vou trazer aqui, ó, MMA Impact Journey Brasil 2020, um evento virtual que acontece agora, dia 24 de setembro, das 9 da manhã às 17 horas, às 5 da tarde. Vários painelistas, eu vou estar lá em uma palestra, outros queridos amigos também, ó, o Ricardo Natali está aqui, o Guga Stop também, então, ó, várias empresas super tops nesse evento, evento gratuito, pessoal, você se inscreve lá no mmaglobal.com/Impact Brasil 2020, e não esquece aí da minha palestra, que acontece também no dia 24, no meio da manhã, tá, pessoal? Então, para quem não se inscreveu, corre lá no MMA, depois eu vou jogar aqui nos comentários para todo mundo. Queria agradecer de coração, Júlio, sua presença, disponibilidade, todos os insights, né, e também essa visão super positiva que você trouxe aqui para o pessoal do Intalks. Vários elogios, eu vou jogar aqui no vídeo de encerramento alguns dos elogios que a gente recebeu para você dar uma olhada aí. E mais uma vez, deixar sempre as portas abertas aí, né, para o Júlio voltar aqui, pessoal, e estar falando cada vez mais aí do papel do Conselho Empresarial e talvez a gente explorar, eu gostei desse viés de startup que ele trouxe, né? Acho que a gente podia fazer uma live aqui, trazer uma coisa muito específica sobre as startups do futuro, na visão do Conselho. Eu acho que a gente tem bastante papo. Júlio, mais uma vez, grande obrigado, um grande abraço aí para a família e para os 7 netos também. Obrigado, querido. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo convite. Que isso, muito obrigado a você. Então tá, pessoal, até a nossa próxima live de amanhã. Um grande abraço a todos. Valeu!